Bem-vindo à segunda aula gratuita do curso Aprenda a Investir Seu Dinheiro, a maneira mais simples e rápida de aprender a investir e conquistar a sua independência financeira. Nesta aula, abordaremos a criação de riqueza. Basicamente, quando você investe, você tem que ter muito claro qual é o seu objetivo ao investir. Por quê? Porque quando você decide investir, você tem que fazer uma escolha entre uma satisfação imediata, que seria gastar aquele dinheiro naquele momento, e uma satisfação futura maior. Por que maior? Porque quando você investe, você tem juros. Então esse dinheiro, ele vai ser maior no futuro. Então a sua satisfação também será maior. Então, para se iniciar uma construção de riqueza, são necessários basicamente dois passos. O primeiro é poupar. Para isso você precisa ter mais receita do que despesa. E o segundo passo é investir. No dinheiro que você conseguiu poupar no passo anterior, você investe e aqui sim você se beneficia dos juros, que a longo prazo você tem juros sobre juros, os famosos juros compostos. Mas qual que é a diferença entre poupar e investir? Aqui vemos um gráfico considerando uma hipótese de um acúmulo de recursos apenas poupando, tá? Sem juros, e uma segunda hipótese, onde é acumulado e investido esse recurso, considerando os juros de 10% ao ano e os investimentos mensais de R$ 500 em ambos os casos. Então você vê que apenas poupando, chegamos em algo próximo a R$ 200 mil. E poupando e investindo, após 30 anos, chegamos em quase R$ 1 milhão. Então, continuando para a criação de riqueza, falamos sobre poupar no primeiro passo. Existem duas formas, então, de você poupar mais, para conseguir investir mais. A primeira forma é reduzindo gastos, porém, é uma forma mais limitada. Você vai cortar alguns gastos, mas você deve focar nos gastos maiores, tá? É muito importante que você tenha prazer nessa atividade de poupar e investir. Então, se você começar a reduzir todos os seus gastos, inclusive aqueles que te dão prazer, você perderá a motivação para continuar poupando e investir. Então, foque nos gastos grandes. De qualquer forma, esta forma de poupar ela é limitada. A outra forma é aumentar a sua renda, que aqui, entre aspas, ilimitado. Você pode aumentar a sua renda ilimitadamente. Então, você deve também, além de focar em reduzir os seus gastos e aumentar a sua renda, você deve conhecer os fatores críticos para investir. O primeiro deles é o tempo e o segundo é a rentabilidade. Vamos entender mais a fundo o fator tempo. Basicamente, quando falamos de investimento, temos que entender o efeito dos juros compostos, né? Os juros sobre juros. O que isso quer dizer? Tá? Aqui vemos graficamente um exemplo, onde começamos com R$ 10.000 apenas, sem nenhuma poupança aqui neste caso, e os juros de 10% ao ano. Então você vê, após 10 anos de investimento, o seu capital inicial de R$ 10.000 se transformou em 26 mil. Então você ganhou 16. Após 20 anos, ou seja, 10 anos depois, ele se tornou R$ 67.000. Então, na primeira etapa, nos primeiros 10 anos que você ganhou 16 mil, agora você já ganhou 41 mil. E, ao final de 30 anos, ou seja, 10 anos depois, este patrimônio já totalizou R$ 175.000 aproximadamente. O que daria aí nesses últimos 10 anos
um rendimento de mais de 100 mil reais, enquanto nos primeiros 10 anos apenas 16 mil reais. Então aqui fica bem claro a importância do tempo. Sempre invista pensando no longo prazo. O segundo fator, que é o fator rentabilidade, podemos ver a diferença entre um mesmo investimento com taxas diferentes. São elas 6, 10 e 14% ao ano. Basicamente, vemos que com 6% ao ano, os mesmos 10 mil reais, eles acumulam, após os 30 anos, certo? Aproximadamente 60 mil reais. 10% ao ano, quase 200 mil. E 14% ao ano, 500 mil reais. Então, nitidamente também percebemos a importância da rentabilidade. Quanto maior a sua rentabilidade, mais rápido, mais intensamente o seu recurso ele será multiplicado, ok? Então você pensa, já que a rentabilidade ela faz tanta diferença assim, se eu conseguir uma rentabilidade mais alta, seja com investimentos mais arriscados, etc., eu não preciso me preocupar tanto com o tempo. Errado, tá? Errado. Não pense dessa forma e aqui você verá claramente o motivo. Temos aquele mesmo gráfico, o mesmo investimento inicial de 10 mil reais, as três diferentes rentabilidades, 6, 10 e 14% ao ano, e vamos acompanhar aqui com o passar do tempo. Veja que nos primeiros 5, 10 anos, mesmo com essa grande diferença de rentabilidade, não há uma diferença expressiva no capital acumulado. Essa diferença no tamanho do capital acumulado com as diferentes rentabilidades, ela só aparece com o passar do tempo. Então, ambos os fatores, tempo e rentabilidade, são extremamente necessários, ok? E existe ainda o melhor dos fatores aqui do ciclo entre poupar e investir. Nem só poupar, nem só investir. Você efetivamente conseguir poupar frequentemente, de preferência todo mês, e investir. Vamos ver como isso se mostra. Neste ciclo, temos aqui como exemplo só poupando, considerando um investimento inicial de 10 mil reais e 500 reais mensais. Chegamos aí ao final de 30 anos em 200 mil reais, só com juros, ou seja, sem os investimentos mensais de 500 reais, apenas partindo de 10 mil reais e tendo juros de 10% ao ano, chegamos quase nos mesmos 200 mil. Porém, se fizermos ambas as coisas, poupando 500 reais por mês e tendo juros de 10% ao ano, nós acumulamos aí no final de 30 anos quase 1.200.000 reais. Então, sempre pense na rentabilidade, no tempo e no ciclo de poupar e investir. Isso mostra, basicamente, que é extremamente importante começar cedo, mesmo que com pouco. Desta forma, você adquire o hábito de investir. Com este hábito, você vai conseguir alcançar o ciclo de poupar e investir, e também quanto antes você começar, não só esse hábito será formado, como você conseguirá cada vez mais conhecimento. Isso, em geral, te possibilita a investir cada vez melhor. Espero que tenha gostado dessa aula. Caso tenha interesse em fazer o curso completo e aprender a investir e obter a sua independência financeira, acesse a página do curso clicando no link do vídeo ou na descrição abaixo e garanta esta grande oportunidade. Um forte abraço e bons estudos!